Boa noite. É com alegria e prazer que mais uma vez nos encontramos aqui na casa de Deus para juntos podermos compartilhar do seu amor e do seu cuidado por nós. É um prazer tê-los aqui conosco e poder neste momento entender que Deus tem um propósito para a nossa vida. Vocês aqui cantaram alguns louvores, todos eles têm muito a ver com aquilo que nós iremos falar. A primeira música que vocês cantaram é Acredito. No que você acredita? Tem muitas pessoas que acreditam em muitas coisas, mas do quanto ela acredita tem transformado a sua vida. Porque só acreditar não é o suficiente. Porque quando eu olho para a Bíblia ela é clara em dizer que o nosso arqui-inimigo, ele não somente acredita em Deus, mas a Bíblia diz que também ele o quê? Ele tem medo, ele teme. Mas existe uma coisa, ele não obedece. Quando então eu digo que acredito, eu preciso também fazer o quê? Obedecer. E aí sim, as pessoas saberão que Cristo vive em mim. A segunda música falou isso, eu creio, mas esse crer realmente nos leva a uma transformação, a uma mudança de vida, porque essa crença precisa nos transformar, precisa fazer de nós novas pessoas. E aí nos tornaremos fortes, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. E por fim, nós entendemos que só quando olhamos para a cruz é que podemos ser alcançados pela graça e pelo amor de Deus. Eu iniciei meu ministério por volta do ano 2009. E foi ali no Mato Grosso do Sul, na região do Sul, ali que ficava de Fátima do Sul até Angélica. E no meio desse distrito tinha uma cidade chamada Deodápolis. E ali tinha uma igrejinha com aproximadamente 40, 50 pessoas. E quando eu cheguei lá, ela estava muito feinha, estava muito acabadinha. E a gente falou assim, a gente precisa ajudar aqui a melhorar essa igreja. E eu olhei para a placa daquela igreja e falei assim, essa placa está feia demais, misericórdia, isso não parece nem igreja. E eu pedi para o diretor da igreja então pegar aquela placa, dar uma reformada, dar uma pintada nela, para que a gente pudesse ali colocar como uma identificação da nossa igreja. E então aquele senhor pegou aquela placa e levou para uma pessoa lá, para um pintor, dar uma melhorada. Dias depois eu estava voltando àquela igreja e quando eu cheguei lá, que eu olhei para a placa, estava bem pintada, estava muito bonita, mas estava faltando uma coisa. Quando você olha aqui para o logotipo da igreja, tem uma chama, que simboliza o Espírito Santo, também simboliza as 3 mensagens angélicas. Temos uma Bíblia aberta, que simboliza a autoridade e a palavra de Deus. Mas entre essa chama e essa palavra existe o quê? Uma cruz. E quando eu olhei naquele logotipo, aquele irmão mandou pintar o símbolo da igreja, mas tirar a cruz. Porque ele falou que a cruz não faz parte da vida cristã, porque a cruz é um símbolo de tortura. E nós, como cristãos, precisamos olhar para Cristo, que é salvação, mas não para a cruz, que era tortura. Na hora que eu olhei para aquilo, eu fiquei muito indignado. Eu arranquei aquela placa, coloquei dentro do carro e falei assim, você não entendeu, né? Aí levei para Fátima do Sul e falei assim, pinta essa placa e coloca a cruz aqui. E aí voltei e falei assim, amigo, a cruz precisa existir. Conversando depois ali com algumas pessoas, eu descobri que havia por detrás ali a ideia de um rapaz que também frequentava ali. Ele vinha de origem judaica e ele acreditava que a cruz realmente não deveria fazer parte, até porque não somente foi a tortura que os judeus sofreram durante o início da igreja, mas também foi um dos símbolos que estava ali ilustrado na história alemã, no contexto da suástica. Mas isso não vem ao caso. Eu sei que a cruz voltou para ali. No dia de hoje, quando eu fiz e preparei essa mensagem, você acredita na cruz? Eu pergunto, o que a cruz representa para você de fato? Os nossos ouvintes que estão nos assistindo através das redes sociais, o que significa a cruz para você? Quando você olha para este símbolo do cristianismo, o que representa para você?
John Stott disse o seguinte: se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é de Jesus. Se a cruz não é o centro da tua religião, essa religião não é de Jesus. Eu convido você agora, neste momento, a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12, e nós vamos ler o verso 2. Hebreus capítulo 12, verso 2. O apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos seus irmãos e aos nossos irmãos hebreus, ele apresenta então aqui uma mensagem que dá a base para aquilo que nós cremos e para o propósito pela qual a cruz existe e por que devemos crer nela. E quando eu chego aqui no capítulo 12, versículo 2, eu encontro então aqui o seguinte texto: olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e hoje ele está sentado à destra do trono de Deus. Aqui fala que nós devemos manter os nossos olhos em Jesus, porque ele começou e terminou a corrida da qual participava. E nós devemos observar como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista. Aquele fim jubiloso com Deus, ele foi capaz de vencer pelo caminho a cruz, a vergonha, tudo. E agora ele está onde? Um lugar de honra, ao lado do Pai. A cruz foi obrigação ou foi escolha de Jesus? O que você me diz? Por que ele escolheu a cruz? A cruz, ela está marcada pelos cravos. Ela está manchada com o sangue de Cristo. E por isso a cruz, ela ama, ela perdoa, mas também ela exige. Então, para quem a cruz é amor? Quem que a cruz ama? Aonde a cruz faz diferença? E agora eu gostaria que você lesse comigo. João capítulo 6, verso 37. Jesus agora conversando com os seus discípulos, ele diz para quem a cruz realmente, de fato, é amor. Porque quando eu entendo o que Cristo fez e eu olho para a cruz, eu preciso enxergar isto. E olha só o que diz aí. João capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a quem? Virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum, lançarei fora. Então a pergunta é: para quem a cruz é amor? É só para alguns ou é para todos? Para todos? E se eu dissesse que esse todos são alguns? A cruz diz que ama a todo, mas esse todo não são todos. Porque ele fala assim: todo aquele que vem a mim, de modo algum, lançarei fora. Mas se eu não vou até ele, esse amor não me alcança. Então o todo se torna o quê? Alguns. Se você for a Jesus, não importa como você esteja, não importa a sua situação, não importa quão longe você esteja de Deus ou da sua vontade, se você vai até Ele, Ele te recebe, Ele te ama, Ele te abraça e fala assim: filho, hoje eu começo um milagre, uma transformação na sua vida, porque foi para isso que eu morri na cruz do Calvário. Mas se eu não vou até Jesus e eu não estou disposto a abrir mão daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, daquilo que eu quero, como que a graça de Deus pode me alcançar? Como que o sacrifício feito na cruz pode ter sentido? A cruz ama a todos, independente de quem seja, independente de até onde você tenha ido. A cruz foi feita para mostrar o amor de Deus por você. Mas esse amor só vai ter efeito na sua vida se você for até Jesus. E se você for, Ele irá te abraçar, te amar, porque foi para isso que Ele veio. A cruz também, ela simboliza perdão.
Mas para quem ela é perdão? Quando eu vou para o livro de Colossenses, Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo escrevendo aos nossos irmãos em Colosso, ele disse o seguinte, Colossenses capítulo 1, versículo 19 e 20. Olha o que diz. Aqui em minha Bíblia diz assim, capítulo 1, verso 19 e 20. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. A cruz, ela é símbolo de reconciliação, ela é símbolo de perdão para quem o aceita. Porque aprove Deus, ele aprovou vir até aqui e morrer na cruz, para que através da cruz você obtivesse perdão. Então, dentro desse contexto, eu começo a entender que não é aquilo que eu faço que me salva, não é aquilo que eu acredito que obedecendo vai me garantir, não é vir à igreja, não é fazer obras. É o fator de eu aceitar Jesus como meu Salvador e permitir que Ele faça parte da minha vida, eu alcanço o perdão. É isto que me salva. É o que Cristo fez e não o que eu faço. O que eu faço representa o quê? A minha gratidão diante de tudo aquilo que Deus fez. Por fim, a cruz ela também exige. E o que é que a cruz exige? Mateus capítulo 16, verso 24 nos diz. Mateus capítulo 16, verso 24. Em minha Bíblia, então, está escrito assim. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então vamos recapitular. A cruz ela ama a todos, ama a todos aqueles que vão até Jesus. Se você não for até Ele, não tem como esse amor te alcançar. A cruz, ela perdoa a todos que estão dispostos a se reconciliar com Cristo, assim como Ele veio a este mundo e morreu na cruz para reconciliar você com o Pai. E terceiro, a cruz, ela é justiça, por isso ela exige. E ela exigiu o quê? Ela exigiu a vida do próprio Deus para que hoje você pudesse ter salvação. Então, o que se espera de mim? Se eu quero ir até Cristo e se eu quero ser salvo, eu vou precisar aprender algumas coisas. Primeiro, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Por que você é cristão? Às vezes eu me pergunto, por que eu sou cristão? Por que eu venho a uma igreja? Porque quando eu saio daqui, que tal questão? Não é quando eu estou aqui. Olhando para vocês todos bonitos, arrumados, bem perfumados, sentadinho neste banco, eu digo, todo mundo aqui está indo para o céu. E isso é bênção ou não? Sim. Mas a minha pergunta é, e quando a gente sai daqui? O que as pessoas veem? Quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na escola, quando eu estou na minha vizinhança, o que as pessoas veem em mim? Porque é aqui que agora começa realmente a razão de eu ser cristão. Quando Jesus disse que ser luz do mundo não é pegar uma lâmpada e colocar debaixo de um cesto, mas colocar num lugar alto para iluminar, é que eu entendo que quando eu fui chamado para ser cristão, não foi para estar dentro de uma igreja dizendo que eu sou salvo por Jesus, mas é quando eu saio e fico neste mundo de trevas, e ali eu dou um testemunho do que Cristo tem feito por mim, que as pessoas começam a entender o que Cristo fez na cruz do Calvário. Aí elas entendem o quanto Jesus me ama, o quanto Ele me perdoa e o quanto Ele exige. O que significa negar-se a si mesmo?
é colocar os interesses do reino em primeiro lugar na sua vida. O que tem ocupado o primeiro lugar no seu coração? Eu sei que existe uma pandemia acontecendo. Eu sei que você talvez esteja, como que se diz, numa situação que não tem como você estar junto conosco aqui. E não é isso que me preocupa. A minha preocupação é quando você está diante de pessoas que estão precisando de Jesus, se você tem falado para ele o que Jesus tem feito na sua vida. Você que está nos assistindo, qual foi a última vez que você falou para o seu colega de trabalho, para o seu colega de escola, o que Jesus fez por você? Aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, não pode ocupar o primeiro lugar no meu coração. Sabe por que muitas vezes a gente leva uma vida cristã de dores, difícil? É porque nós queremos servir a Deus, mas queremos curtir o mundo. E coração dividido sofre mais. Não consegue alcançar felicidade, sabe por quê? Porque ele não sabe a quem amar. Colocar os interesses de Deus em primeiro lugar não é coisa fácil e nem simples. É difícil. É você sair daqui e falar assim, olha, se Deus quiser que eu continue trabalhando naquela empresa, eu vou continuar. Se Ele quiser que eu saia, eu vou sair, mas que seja feita a vontade de Deus. É como se você falasse assim, olha, se Deus quiser que eu termine essa faculdade, eu termino. Se Ele não quiser, eu não termino. Mas eu vou ser fiel a Deus. É quando você começa a decidir que não importa o que você quer, mas o que Deus significa para você. Porque as minhas escolhas e decisões não dependem daquilo que eu faço, mas daquilo que Deus já fez. E nem depende daquilo que Ele está fazendo, mas daquilo que Ele prometeu que vai fazer. Aí você fala assim, pastor, complicou tudo. Pois é. Eu quero dizer para você de forma bem simples, que a tua salvação é um reconhecimento do que Cristo já fez por você na cruz do Calvário. E quando você olha para a cruz e você acredita na cruz, você não tem medo do futuro, porque você sabe que lá no passado o seu futuro ficou garantido. Agora, quando eu não tenho certeza do que Ele fez na cruz do Calvário, eu fico lutando com as minhas próprias forças para obter salvação, para poder obter a bênção. E parece que a bênção nunca chega. Sabe por que não chega? Porque eu estou tentando alcançar com minhas próprias forças. E Jesus disse, não, filho, você não vai conseguir com suas forças. Você vai conseguir por meu intermédio, porque eu paguei o preço que você precisava. O que é tomar essa cruz? É renunciar toda ambição centrada em si mesmo. Sabe, às vezes eu fico prestando atenção nos nossos encontros de oração. É interessante o que a gente pede nos encontros de oração. Por favor, orem pela minha saúde, ora pelo meu emprego, ora pelos meus estudos, pela prova que eu vou fazer. Ora por isso, ora por aquilo, para que eu fique bem. Tudo está voltado para o que eu quero. Já percebeu isso? Eu quero isso, eu gosto daquilo, eu preciso daquilo. Por que eu? Quando eu tomo a cruz, não é mais o que eu quero. É o que o Senhor quer. Lembra dos 3 jovens hebreus? Eles estavam num lugar de complicação. Eles foram para uma reunião que o rei havia convocado e agora estavam lá e foram convidados a se ajoelhar diante de uma estátua e adorar. Essa história está relatada em Daniel capítulo 4. E quando eles estavam lá, todo mundo se curvou e eles falaram assim, não, a gente não vai se curvar porque a gente não concorda com isso. Mas eles tinham pedido naquela manhã que Deus protegesse eles e agora eles estavam numa situação em que a vida deles corria perigo. E então o rei chama e fala assim, olha, agora vocês se ajoelhem diante dessa estátua ou vocês vão ser jogados naquela fornalha. O que você faria se você estivesse na situação daqueles jovens? Fala assim, Senhor, você sabe, né? Eu só vou fazer de conta aqui que eu estou baixando, mas olha, meu coração está contigo, tá, Senhor? Não te nego não, tá? Mas eu só vou baixar aqui só para não criar conflito. Foi isso que aqueles jovens fizeram? A resposta deles
me surpreende. Porque ele chega assim, sabe, rei, vou dizer uma coisa, não precisa nem tocar esse monte de instrumento de novo, rei. Já vou te dizer uma coisa, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai livrar. Porque ele já nos livrou de tanta coisa. Mas saiba de uma coisa, rei, se ele também não quiser livrar, não tem problema. A gente morre, mas a gente não vai negar o nosso Deus. Isso é abrir mão daquilo que você quer, para fazer o que Deus quer. Será que eu e você temos essa coragem hoje? De tomar essa cruz? Porque somente quando eu acredito na cruz eu sou capaz de fazer isso. Porque entendo que ali foi pago o maior de todos os preços. O sangue de um próprio Deus, do próprio Deus, foi derramado por mim. E por fim, dentro deste verso fala assim, siga-me, tomar a cruz e segui-lo. Seguir Jesus é o sacrifício que resulta na vida eterna. Você pode perder tudo aqui. Que se na tua vida estiver dando tudo errado, mas você está fazendo a vontade de Deus, está dando tudo certo. Mas se estiver dando tudo certo na tua vida, mas não está de acordo com a vontade de Deus, está tudo errado. Porque o que te salva não é o quanto você é capaz de fazer, mas é o quanto Cristo já fez por você. E é quando você entende o que Ele já fez no passado e aquilo que Ele promete que fará no futuro, é que você consegue viver o presente confiante de que jamais vai lhe faltar alguma coisa. Porque Ele é o teu pastor e de nada você tem falta. Porque Ele tem te suprido em todas as suas necessidades. Deus, Ele não te prometeu que te daria tudo o que você queria, mas Ele prometeu que estaria com você até mesmo se você passasse pelo vale da sombra da morte. E aí eu pergunto, será que nós acreditamos na cruz? Hudson Taylor, pregador protestante, ele disse o seguinte: há necessidade de nos entregarmos pela salvação da humanidade. Uma vida fácil que não se nega a si mesmo nunca será poderosa. Produzir frutos exige suportar cruzes. Não existe dois Cristos, um acomodado para os cristãos acomodados e um que luta e sofre para os cristãos superiores. Há somente um Cristo e este passou pela cruz. Existem pessoas hoje que estão procurando uma religião cômoda, uma vida cristã mais acomodada, assim que ele não precisa sofrer tanto, não precisa abrir tanto. Mas quando eu entendo o que Cristo fez por mim, a minha pergunta é, será que de fato nós somos cristãos? Porque o próprio Deus, Ele deixou o céu, Ele deixou a glória, Ele abriu mão de tudo. Para você ter ideia, Ele abriu mão da sua onipresença, para que você pudesse ser salvo. Por toda a eternidade, Cristo não vai mais usufruir da onipresença dEle. Por isso Ele vai viver conosco aqui, por toda a eternidade. Você já parou para pensar nisso? Ele era onisciente, onipotente e onipresente. E para te salvar, Ele abriu mão da onipresença para viver com você. E você não tem coragem de abrir mão de coisas que o Espírito Santo neste exato momento está lhe falando ao coração. E você precisa abrir para que o mundo saiba que já não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. Será que nós acreditamos na cruz? Por isso que acreditar na cruz exige que professamos ao mundo sombrio, perdido na escuridão do pecado, que somente Cristo é a única esperança para a humanidade. Eu não estou falando para você hoje que você tem que pregar a igreja. Eu estou falando para você que você precisa ser a igreja e apresentar ao mundo a solução que é Cristo Jesus. E é quando eu vivo por este Cristo e para este Cristo que a minha alegria, o meu prazer é mostrar para as pessoas que todos os dias eu crucifico o meu eu, para que as pessoas saibam que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive. Aí eu pergunto, isso é fácil? É complicado. Tem dia que eu fico revoltado comigo. Tem dia que dá vontade de me matar. Porque o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Tem dia que eu falo que eu sou um miserável, um desgraçado pecador. E eu não sei porque Deus me ama tanto. E aí Ele me diz, eu te amo não é porque você faz coisas boas ou certas, eu te amo porque eu escolhi te amar.
E é quando eu olho para ele falando que isso para mim, que ele me amou e me ama, porque ele escolheu me amar, que eu começo a ver que o muito que eu faço é pouco diante daquilo que ele fez. Já parou para pensar quantas desculpas nós damos para Cristo Jesus? Um tempo atrás, uma senhora tomou a decisão dela pelo batismo. E quando ela falou para o patrão dela que ela não iria trabalhar mais aos sábados, ele falou para ela assim: então você está dispensada. Ela chegou para mim e falou assim: pastor, e agora o que eu vou fazer? Eu perguntei para ela: o que você quer fazer? Porque essa escolha é sua. O que eu vou fazer é orar e estar aqui à sua disposição. Mas o quanto você realmente ama a Deus para abrir mão do seu emprego? Ela falou assim: pastor, depois de tudo que aconteceu na minha família e tudo aquilo que Deus fez por mim e pelo meu esposo, eu não poderia fazer menos do que abrir mão. E ela chegou para o patrão dela e falou assim: olha, eu não venho mais. A questão é que ela era uma ótima funcionária. O patrão só conseguiu ficar sem ela uma semana. E pediu que ela retornasse. Ela retornou. Aproximadamente há 6 meses atrás, ele dispensou ela novamente. Só que agora ela falou assim: pastor, agora eu estou numa outra realidade. Ele ter me dispensado foi bênção, porque agora eu posso tocar a minha vida. Sabe, nada na nossa vida acontece por acaso. Mas a todo momento Deus espera que você e eu mostrem para as pessoas o quanto Ele nos ama. A pergunta continua a ecoar: você acredita na cruz? Você acredita no plano da redenção? E se você acredita, o que você vai fazer a respeito? Como que você vai sair daqui de dentro? Da mesma maneira que entrou? Ou vai sair diferente? Olha a resposta que Paulo deu. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, verso 14. Gálatas 6, verso 14. Olha o que o apóstolo Paulo respondeu diante dessa questão. O que fazer a respeito? Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Paulo respondeu o quê? Referente ao que Cristo fez na cruz do Calvário? O mundo está o quê para mim? Crucificado. Mas ele não somente crucificou o mundo para ele, o que é que ele fez também? Ele se crucificou para o mundo, ele morreu para o mundo. O mundo precisa morrer para você, mas... Por quê? Porque eu e você precisamos morrer para o mundo. Para que não aconteça comigo e você o que aconteceu com a mulher de Ló. A mulher de Ló saiu de Sodoma. Deus fez de tudo para salvar aquela mulher, tirou ela de Sodoma. E aqui que está a questão. Por mais que Deus queira te salvar, a escolha é sua, porque Ele tirou a mulher de Ló de dentro de Sodoma, colocou ela num caminho de salvação. E Deus falou assim: não olhe para trás porque você está salva. Mas ela olhou para trás, por quê? Porque ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. O nosso problema hoje é que nós estamos falando que estamos saindo do mundo, mas o mundo não sai de dentro de nós. E as pessoas olham para nós e não conseguem ver a diferença entre viver para Cristo e viver para o mundo. O que você vai fazer a respeito do que Cristo fez na cruz por você? A resposta é muito simples. Eu vou crucificar o mundo para mim e eu serei crucificado
para o mundo. Ou seja, meus queridos, nós precisamos ser pessoas loucas por Cristo. As pessoas precisam ver que a única coisa que eu sei fazer e viver é por Cristo Jesus. Nós precisamos ser cristãos guiados pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito. E esse Espírito que neste exato momento fala ao seu coração e ao meu coração que alguma coisa precisa mudar, que alguma coisa precisa acontecer, porque tem muitas pessoas lá fora, perdidas, precisando de você, de mim, para serem salvas. E enquanto eu e você estivermos sentados neste banco, a vida delas não serão transformadas. Mas quando eu e você sairmos ao encontro dela, movidos pelo Espírito, iremos iluminar a vida e o coração de cada uma delas. Sabe o que precisamos? É viver nesse exato momento como se Cristo voltasse a qualquer instante. Se Jesus voltasse agora para você, você estaria salvo ou não? O que você me diz? Aqueles que estão salvos estão salvando outros. Essa é a maior prova de que se Jesus voltasse hoje, nós estaríamos com Ele. 1 Coríntios 1,18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Para as pessoas que não querem um compromisso com Jesus, essa coisa de cruz, de sacrifício, de abrir mão, é loucura. Eu tenho uma vida pela frente, não dá para abrir mão, coisa de louco isso aí, vocês são tudo doido. Mas para eu que estou salvo em Cristo Jesus, isso é garantia de poder. Porque Ele prometeu que estaria comigo todos os dias, até a consumação do século. Por isso Lutero disse: a razão se escandaliza com a cruz, mas a fé a abraça com alegria. Eu não tenho medo do futuro. O que eu tenho medo é de hoje não estar preparado para o encontro com Jesus. Você acredita na cruz? Você tem uma semana pela frente. E você vai se encontrar com muitas pessoas. E nesse encontro, você vai ter a oportunidade de brilhar. Você vai ter a oportunidade de ser luz e dizer que acredita na cruz. Eu não estou pedindo para você hoje se tornar uma pessoa perfeita. Eu estou falando hoje, abre o teu coração, deixa Jesus entrar e deixa Ele operar os milagres que irão lhe salvar. Ele te ama, não por aquilo que você é, mas por aquilo que Ele já fez. Ele te ama porque você é o que Ele tem de mais belo e bonito nesta terra. E Ele abriu mão de tudo para que hoje você pudesse entender que sem Ele nós não somos nada. Você está disposto a sair daqui desta noite dizendo que acredita na cruz? Está disposto durante essa semana a falar para alguma pessoa que Jesus é o centro da sua vida? Se você está disposto a isto, cante comigo essa música. A capela você conhece. Ela diz assim: vem junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Então diga: sim ao teu peito, eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz, pois teu amor divinal satisfaz. Então ore assim agora:
Não trago nada, mas ao Senhor só este meu coração pecador. Mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. É isso que você deseja? Se esse é o seu desejo, se coloque em pé, porque eu quero orar por você. Querido Deus, eu quero estar junto à cruz e quero estar junto com esse Cristo que deu a vida por mim. Quero caminhar até aquele dia quando iremos aportar nas mansões celestiais pelos méritos e pelo sacrifício de Cristo Jesus. Pai, eu não sei qual é a história e qual é a luta de cada um desses que aqui estão. Eu não sei, ó Pai, o que nesse exato momento cada um está sentindo. Mas eu sei que um dia o Senhor abriu mão de tudo para que hoje nós pudéssemos ter a certeza da salvação. Por isso, ó Pai, tome a cada um destes em teus cuidados. Que a decisão tomada no coração de cada um possa frutificar para a eternidade. Que cada um saia daqui, ó Pai, e resplandeça a tua luz que vem diretamente do teu trono. E que quando eles passarem por estas ruas e alamedas dessa cidade, as pessoas possam olhar para eles e ver que vem uma luz diretamente do teu trono, porque eles têm passado tempo na tua presença ao pé da cruz e têm sido alcançados por tua maravilhosa graça. Pai, queremos todos juntos dizer, já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Por isso, ó Pai, tome o teu povo, tome a tua igreja em tuas mãos e os honre com a tua graça, com o teu Espírito, com o teu poder e com a tua glória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos e uma feliz semana.